Olá, meu nome é Carla, sou estudante do curso de Agronomia e neste vídeo vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação do método alternativo na determinação da matéria orgânica do solo, desenvolvido no IFSC, Campus Canoinhas. Os solos são um recurso natural, essencial e não renovável, fundamentais para a manutenção da vida humana, além de serem base para a produção agrícola. Dentro desse contexto, a matéria orgânica do solo é um dos principais componentes relacionados à fertilidade e às propriedades físicas do solo, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento das culturas. Como a matéria orgânica está diretamente relacionada ao nitrogênio, sua correta avaliação influencia na eficiência do uso de adubos nitrogenados. O Brasil, atualmente, é o maior importador de adubos nitrogenados do mundo, o que intensifica a demanda por análises de solo. No entanto, os métodos tradicionalmente utilizados para avaliar a matéria orgânica envolvem o uso de reagentes, como o dicromato de potássio e o ácido sulfúrico, que geram resíduos prejudiciais ao meio ambiente. Por isso, torna-se necessário o desenvolvimento e a avaliação de métodos alternativos que sejam mais sustentáveis. Um desses métodos alternativos é a incineração em mufla, que não gera contaminantes químicos, mas sua eficiência depende de variáveis como a temperatura e o tempo de permanência das amostras na mufla, que devem ser ajustados de acordo com as características do solo. Diante disso, o objetivo do nosso estudo foi avaliar a viabilidade da utilização da mufla como alternativa ao método padrão, buscando uma opção mais sustentável para a determinação da matéria orgânica do solo. Para dar início ao estudo, foram coletadas 50 amostras de solo, provenientes de diferentes regiões de Canoinhas e com variações nos teores de matéria orgânica. A representatividade dos teores de matéria orgânica se deu por uma identificação visual das amostras, uma vez que os teores de matéria orgânica do solo apresentam maior ou menor escurecimento do solo devido ao carbono presente nele. Inicialmente, essas amostras foram enviadas a um laboratório de referência, onde foi realizada a determinação da matéria orgânica utilizando o método padrão, que foi considerado como tratamento 1 ou T1. Em seguida, no laboratório de solos do IFSC Canoinhas, as mesmas amostras foram submetidas ao método alternativo de incineração em mufla, sob diferentes combinações de temperatura e tempo, resultando nos seguintes tratamentos: T2 600 graus Celsius por 6 horas, T3 550 graus Celsius por 3 horas, T4 400 graus Celsius por 8 horas, T5 300 graus Celsius por 5 horas, T6 300 graus Celsius por 3 horas e T7 300 graus Celsius por 2 horas. Cada amostra foi preparada seguindo o protocolo da Embrapa 2017, passando pelas seguintes etapas. Primeiramente, as amostras de solo úmida são colocadas em latinhas de alumínio identificadas e postas na estufa, que é mantida em temperatura constante para remover a umidade sem alterar as propriedades químicas do solo. Após a secagem, as latinhas são retiradas da estufa e colocadas no dessecador para evitar que o solo absorva umidade durante o resfriamento, o que afetaria a pesagem posterior. Após isso, uma balança analítica de precisão é usada para medir 5 gramas de solo seco em cadinhos de porcelana identificados, que são resistentes a altas temperaturas. Depois de serem pesados, os cadinhos são levados à mufla, que é ajustada conforme o tratamento para queimar a matéria orgânica e outros compostos voláteis, restando apenas a fração mineral. Após a incineração, os cadinhos são colocados no dessecador para esfriar, e depois são pesados os resíduos na balança de precisão. Cada amostra contou com 2 repetições, e nos casos em que houve discrepância entre os resultados, a análise foi refeita. Os dados obtidos a partir das pesagens foram inseridos em planilhas do Excel, para obtenção dos teores de matéria orgânica do solo através do seguinte cálculo, com MOS sendo a concentração da matéria orgânica do solo em porcentagem, MS massa do solo seco antes da mufla e MR, massa do resíduo após a mufla. Os resultados que apresentaram uma variação superior a 20% em relação ao método padrão T1 foram considerados erros, já aqueles com variação inferior ou igual a 20% foram considerados acertos. Conforme apresentado na tabela, todos os tratamentos obtiveram taxas de acerto muito baixas, com 0% em T2, 0% em T3, 4% em T4, 28% em T5, 24% em T6 e 32% em T7. Mesmo que o tratamento 7 tenha obtido o melhor desempenho, alcançou apenas 32% de acertos, enquanto a taxa de erro de 68% foi muito alta para considerar o tratamento como viável. Então, diante desses resultados, concluímos que, nas condições avaliadas, o uso da mufla como método substituto para a determinação da matéria orgânica do solo não apresentou precisão o suficiente, demonstrando-se inviável para a análise de matéria orgânica do solo. Entretanto, considerando a importância de buscar alternativas ambientalmente sustentáveis, recomenda-se a continuidade das pesquisas com o objetivo de desenvolver novas metodologias que minimizem
ou eliminem a liberação de resíduos tóxicos no meio ambiente durante as análises de solo. Muito obrigada pela atenção.